que faz uma igreja crescer? Ou qual é a identidade de uma igreja para que ela cresça? Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é mais um momento de devocional e que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida e que possamos crescer em graça e conhecimento. E eu quero pensar com vocês esse tema porque hoje há uma preocupação de toda a liderança, de todo cristão, de que a igreja cresça. Não só cresça em quantidade, mas cresça em qualidade, em espiritualidade, né? Não só em números. É importante, sim, que a igreja cresça em números, mas também é importante que tenha conhecimento, tenha sabedoria, tenha uma boa administração, tenha várias características de uma igreja de Cristo, uma igreja bíblica, não é? Então, olhando para a Bíblia, como podemos identificar o crescimento de uma igreja? Nós podemos ver isso em Atos. Ao longo do livro de Atos, a gente vê a igreja crescendo por várias vezes. Várias vezes a gente vai ver no texto, em vários versículos, onde mostra a igreja crescendo. A igreja vai acrescentando um número de pessoas que vão congregando, que vão ali pertencendo à igreja daquele momento. Mas sempre antes desse acontecimento, tem ali algum acontecimento, tem ali algo que acontece que faz com que a igreja cresça. Então o objetivo dessa devocional é nós olharmos para o livro de Atos, ver quais são esses acontecimentos que fez com que a igreja crescesse naquele momento. E identificar e, de repente, olhar para a nossa vida espiritual, olhar para a espiritualidade da nossa igreja, olhar, de repente, para o nosso contexto e ver de que forma que nós podemos aplicar isso também no nosso dia, nos nossos dias de hoje. E o primeiro bloco, né, se eu posso assim dizer, o primeiro momento em que nós temos isso, de que acontece um evento e a igreja começa a crescer, é em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e o versículo é o 41. Mas vamos ler o 40, e aí em seguida o 41, e entender o que aconteceu aqui para que a igreja crescesse. Atos 2, 41. O 40, aliás, diz assim: E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salva-vos dessa geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui a gente já vê, nesse primeiro bloco, que aconteceu, claro, como eu falei, né? Um evento anterior a esse momento em que a igreja cresce, que fez com que essa igreja passasse a ter, assim, de repente, mais de 3.000 almas, mais de 3.000 pessoas congregando nessa igreja. Então, o que aconteceu para que essas pessoas viessem a se converter? Bem, nós já conhecemos um pouco de Atos 2, e já nos primeiros versos a gente vê que o Espírito Santo de Deus manifestou naqueles irmãos que estavam ali, no número de 120 pessoas que estavam reunidas e ali oravam, e naquele momento veio a manifestação do Espírito Santo, a presença de Deus sobre a vida daquelas 120 pessoas que estavam ali, os 12 apóstolos, mais as demais pessoas que ali estavam, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. E o fato deles terem sido cheios do Espírito Santo, e era justo em um dia onde a cidade estava cheia também, que havia uma festa, que era a festa dos tabernáculos, e a igreja estava reunida ali no cenáculo, orando, buscando a Deus, quando foram cheios do Espírito Santo, e a cidade lotada de pessoas por conta da festa. E ali as pessoas começaram a ouvir o barulho, eles falando em línguas, eles glorificando a Deus e tal. E eles estranharam, eles ficaram pasmos, ficaram ali surpresos,
Até falaram, será que eles estão bêbados? Será que... Aí outros diziam, não, eles estão falando as maravilhas de Deus em nossas línguas e tal, nós estamos entendendo as maravilhas de Deus. E naquele momento, Pedro se levanta e começa a pregar para aquelas pessoas. E ele prega um sermão poderoso, com autoridade, cheio do Espírito Santo. E o sermão dele era um sermão de arrependimento, para que eles se arrependessem. Como nós vimos aqui no 40, um pouquinho desse sermão, para que eles deixassem o mundo, para que eles deixassem não ficassem mais vivendo essa vida de pecado, a vida que eles levavam, e eles se arrependessem e fossem batizados. E ali naquele momento, o versículo 38 diz que eles tiveram muito temor. Veio temor sobre eles. E eles falaram, o que a gente vai fazer agora? E aí Pedro diz, vocês vão ser batizados. Vocês precisam se arrepender e vocês precisam ser batizados. E aí eles se arrependeram, se converteram, foram batizados. E aí é o texto que nós lemos aqui, o versículo 41, que naquele momento cresceu o número de membros daquela igreja de 120 para mais de 3.000 pessoas. E logo aqui nós já aprendemos. Então, o que podemos fazer no reino para poder ter um crescimento no reino de Cristo? Um crescimento em nossa igreja. Um crescimento espiritual. Um crescimento em conhecimento. Um crescimento também em número, em pessoas salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas. O que temos que fazer para isso acontecer? Uma pregação com autoridade. Não é o que as pessoas querem ouvir, é o que Deus quer falar. Não é o que queremos falar, mas é o que Deus quer transmitir à sua igreja. Esse é o primeiro momento em que nós vemos a igreja crescer, e é o que nós aprendemos aqui, como a igreja cresce, quando nós pregamos o arrependimento com poder e autoridade, uma pregação com poder e autoridade do Espírito Santo. O segundo momento que a igreja cresce, nós vamos ver aqui no verso 47. O segundo momento, olha o que diz o verso 47, do mesmo capítulo, né? Atos capítulo 2, mas agora o verso 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, mais uma vez aqui, eles tiveram um acréscimo na igreja. Aqui já não fala de número, mas fala de que o Senhor ia acrescentando à igreja o número das pessoas que iam sendo salvas. E qual é o evento que acontece aqui? Agora nós vemos um bloco menor, né? Que vai do verso 42 até o verso 46. E o que acontece nesse intermédio aqui, né, entre o verso 42 ao verso 46, e até um pouco aqui do verso 47, nós vamos ver que o que aconteceu nesse tempo é que as pessoas que foram salvas, que ouviram a mensagem, foram batizadas, elas começaram a ir uma nas casas das outras. Elas começaram a, como diz aqui, repartir o pão, louvar a Deus. Repartir o pão é ato de comunhão, né? Um ia na casa do outro, tinha aquele momento de comunhão. E eles, como diz aqui a partir do verso 42, eles louvavam a Deus, adoravam a Deus, com humildade, com singeleza de coração. Eles iam um na casa do outro. Quando nós começamos a olhar aqui, eles iam adorar a Deus, não só um ia na casa do outro, como também iam buscar a Deus no templo. Eles iam orar junto, buscar a Deus junto, adorar a Deus junto. E todo esse contexto de comunhão, aí chega no verso 47. Olha só o comecinho do verso 47, é quase que um resumo
de tudo que acontecia. Olha só, o comecinho, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só o que eles faziam. Eles tinham uma vida nada mais e nada menos do que uma vida cristã. Uma vida de igreja. Uma vida de que a igreja deve ter. Louvar a Deus, ter comunhão uns com os outros, adorar a Deus, orar ao Senhor, buscar a Deus. Ou seja, nada mais é do que uma vida cristã. E o fato deles viverem essa vida cristã fez com que a igreja começasse a crescer. Então, mais uma vez, a gente aprende aqui. Segundo ponto, o que faz uma igreja crescer? O que faz uma igreja ter estrutura? É quando a igreja começa a viver sua verdadeira identidade como igreja. Quando a igreja vive a comunhão. O fato de a igreja viver comunhão, um amando o outro, um servindo ao outro, ajudando o outro, caminhando com o outro, e adorando a Deus, orando a Deus, essa comunhão faz com que a igreja cresça. Porque, vamos falar a verdade, a gente não quer pertencer a uma igreja onde os irmãos são unidos, onde os irmãos caminham junto, onde os irmãos entendem um ou outro, ao invés de desprezar, murmurar, mas um ali caminha com o outro, entende o outro, vai na casa do outro, tem essa comunhão, esse momento de orar junto, de buscar a Deus junto, de adorar a Deus junto. Não é maravilhoso isso? Quem é que não quer pertencer a uma igreja dessa? É por isso que a igreja cresce. A igreja cresce quando ela começa a viver o verdadeiro cristianismo. Quando começa a viver o cristianismo, que é um servindo ao outro, caminhando com o outro, orando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. Isso faz a igreja crescer. Então, nós aprendemos aqui já nesse segundo bloco o que faz a igreja crescer. Em primeiro lugar, nós vimos que é uma pregação com poder e autoridade, que fala do arrependimento, que fala de servir a Deus e deixar o mundo, de se arrepender, uma mensagem de poder e autoridade. Isso faz a igreja crescer. Segundo ponto, que faz a igreja crescer? Viver o cristianismo, viver a comunhão. Então, nós já aprendemos aqui 2 pontos. E vamos aprender mais. Esses são somente 2 pontos que podemos aprender. Elementos que faz com que a igreja cresça. E que possamos viver isso. Que possamos pregar com autoridade, cheios do Espírito Santo. Uma mensagem que não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus quer falar. Uma mensagem que não é eu que quero falar, mas é o que Deus quer falar. Em segundo lugar, viver a comunhão, viver o cristianismo para que a igreja cresça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que possamos entender mais a palavra do Senhor e que possamos viver essa palavra, pregar a verdade e viver a comunhão. Deus te abençoe e eu espero você em nossa próxima reflexão, onde vamos continuar aprendendo elementos que fazem com que a igreja cresça. Deus te abençoe e até a próxima.